Olá, pessoal. Acabou agora o jogo entre Flamengo e Bahia. 1-0, o Flamengo ganhou e era para ser de 3. Falaram tanto essa semana que o Flamengo estava cansado, que o Flamengo não era mais o mesmo, que o Flamengo mais não evoluía. Teve até um jornalista flamenguista que disse que o Arrascaeta estava cansado. Aí hoje, o Arrascaeta de 1,50 m sobe no meio da zaga do Bahia e faz um gol de cabeça. Galera, este é o Flamengo que todo mundo espera. Pelo menos no primeiro tempo, foi o Flamengo que tá todo mundo esperando aí, cara. Nação flamenguista, parece que tem botafoguense e tem palmeirense se rendendo ao Flamengo, né? Principalmente, eu tô até espantado, né? E nem, né, o botafoguense aí se rendendo ao Flamengo, né? Que geralmente nem só vem com paulada pra cima do Flamengo, né? E dessa vez ele caiu na real, viu que o Botafogo não tá essas coisas e se rendeu ao Flamengo, né? O Flamengo que fez um bom jogo na medida do possível. Poderia, claro, o placar ter sido mais de 1-0, né? Inclusive o mesmo ato prejudicando o Flamengo. Pênalti, claro, né? Claro, merecia Gerson ser expulso? Merecia. Mas também o jogador do Bahia merecia ser expulso. Pessoal, e a cara de pau que ninguém consegue entender é Rogério Ceni na coletiva fazendo o seu chororô e reclamando de arbitragem. É imoral, né? Reclamou que eles ficaram procurando pênalti, reclamou que 13 minutos não estava certo. Pessoal, 13 minutos é um terço quase do jogo de futebol. 13 minutos, né? Mas contra o Flamengo os caras sempre é assim, né? Vamos acompanhar aí, vamos ver o que nem, né? Cresce do vídeo, vai para o canal do NEM, link na descrição. E também o canal do Palmeirense. Não deixe um palmeirense falar, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Olá, pessoal. Acabou agora o jogo entre Flamengo e Bahia. 1-0, o Flamengo ganhou e era para ser de 3. Falaram tanto essa semana que o Flamengo estava cansado, que o Flamengo não era mais o mesmo, que o Flamengo mais não evoluía. Teve até um jornalista flamenguista que disse que o Arrascaeta estava cansado. Aí hoje, o Arrascaeta de 1,50 m sobe no meio da zaga do Bahia e faz um gol de cabeça. É impressionante. Impressionante. O Arrascaeta, 1,50 m, se eu não me engano, 1,55 m, sobe no meio da zaga do Bahia e consegue fazer um gol. Rapaz, é algo inacreditável. E falaram tanto essa semana que o Flamengo não era mais o mesmo, que o Flamengo estava cansado, que o Flamengo não está levando a sério, que o Flamengo é soberbo. Falaram um monte disso, né? Que o Flamengo quer ganhar com a camisa. Eu achei que o jogo de hoje, então, o Bahia ia massacrar o Flamengo. O meu informante disse: olha, eles estão cansados. Eu peguei e falei que eles estavam cansados, que o Bahia ia massacrar. Mas não. Ganharam mais uma. Ganharam mais uma. Este é o Flamengo que todo mundo espera. Pelo menos no primeiro tempo, foi o Flamengo que tá todo mundo esperando aí, cara. Realmente, foi assim, poderia ser mais de 1-0 no primeiro tempo. O Bahia, no primeiro tempo, praticamente assistiu o Flamengo jogar bola. A não ser por uma jogada, acho que do Kaique lá, eu acho que, se eu não me engano, é o nome desse jogador, que deu lá um olé no Alexandro dentro da área e quase fez um golaço. E uma defesaça do Rossi. Né? Este sim, daí é o Flamengo que jogou bola, não deixou o time do Rogério Ceni fazer o que fez com o Palmeiras em nenhum momento, mesmo no segundo tempo, aonde o Bahia melhorou um pouco. Eu até acho que é por causa do cansaço do time do Flamengo, acho que o Flamengo estava um pouco mais cansado, e da demora da substituição que o Felipe Luiz fez no segundo tempo, que estava todo mundo cobrando, porque no primeiro tempo perdeu ali o Alan, depois saiu o Pulgar, e cara, e aí tinha mais uma substituição
substituição só para fazer e demorou, se não me engano, lá pros 30 minutos que colocou o Pedro. Cara, acho que demorou um pouco aí, cansou um pouco o time, né? Ficou complicado o jogo. O Bahia tentou aí talvez tentar tomar conta, mas não foi nada assim tão forte, tão ameaçador, não. Teve a expulsão aí do Gerson, que dificultou um pouco mais o final do jogo, mas mesmo assim o Flamengo quase que fez gol. Chegou a fazer o gol com o Luiz Araújo, foi impedido, estava um pouco impedido, foi anulado, e depois teve aquele quase pênalti lá, aquela confusão dentro da área no final do jogo, que poderia ter sido marcado pênalti de repente se fosse outro juiz. É uma coisa até interpretativa, porque o cara meio que se jogou na bola também. Foi estranho aquele lance lá. Eles ficaram se batendo só na hora que tava todo mundo brigando na bola, com a bola no chão, né? Mas antes o cara, não sei, eu tive a impressão que o cara pulou na bola aqui. A impressão que eu tive. Eles deviam ter analisado isso, não analisaram. Mas aí foi um jogo muito bom do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, de 1-0. Soube no segundo tempo segurar apesar do cansaço, né? E aí o Flamengo saiu com essa vitória super importante no jogo, que leva aí para a primeira posição no Campeonato Brasileiro, 1-0, e está em primeiro no Brasileirão com 17 pontos, empatado com o Bragantino, que empatou hoje, e o Palmeiras, que vai jogar amanhã ainda, está com 16 pontos, fica em terceiro. Se o Palmeiras vencer, o Palmeiras volta à primeira posição daí vai para 19. Se o Palmeiras empata em número de pontos com o Flamengo, mas perde em saldo de gols, que o Palmeiras hoje tem 5 gols só de saldo, enquanto que o Flamengo já tem 13, né? Só para você ter uma ideia, o ataque do Flamengo no Brasileirão tá muito bom, né, cara? Muito bom, embora a galera andou reclamando aí na Libertadores, perdeu pro Cruzeiro de 2-1, mas mesmo assim o Flamengo tá muito bem. Tá tudo dentro da normalidade, né? O que acontece é que é uma cobrança muito maior, porque é o Flamengo, né? É o elenco do Flamengo, e é o Flamengo, não tem como não ser diferente, né? Mas vamos lá, o Flamengo, nesse jogo, ele chutou 14 bolas no gol do Bahia, acertou 5, velho. E o Bahia chutou 6, acertou 2. Flamengo com 62% de posse de bola contra 38% do Bahia. Tá? O Flamengo acertou 89% dos passes e o Bahia 84%, ou seja, os dois ficaram abaixo da média em número de passes. Não, desculpa, os dois ficaram na média ali, o Flamengo um pouquinho acima e o Bahia abaixo. Confundi as bolas aqui, me deu um branco na cabeça aqui. Eu lembro que entre 82% e 84% tá beleza, 81% tá na média, geralmente pelo que a gente acompanha aqui diariamente, né? Todos os jogos aqui. Então o Flamengo um pouco acima e o Bahia na normalidade. 11 faltas do Flamengo. Isso agora é incrível, é que no lance que Gerson foi expulso, imediatamente o VAR foi acionado, o juiz foi no VAR, viu o lance e expulsou, né, Gerson. Ok, eu até concordo, era para expulsão sim. Foi um erro de Gerson, né, calculou errado a bola. Em seguida teve o mesmo lance em cima de um jogador do Flamengo, né. Mesmo lance, muito parecido, mas o VAR passa despercebido. O VAR nessa hora, pessoal, pega no sono. E, incrível, a cara de pau de Rogério Ceni. Eu posso dizer que é um cara de pau, né? E daí reclamar de árbitro. O nome do Bahia 0 cartões amarelos pro Flamengo e 1 cartão amarelo pro Bahia. Aí já teve um vermelho pro Flamengo, que foi o Gerson, né? 3 impedimentos pro Flamengo, 1 pro Bahia, 8 escanteios pro Flamengo, 2 pro Bahia, tá? Então, aí a escalação do time, né? O Flamengo entrou com o Rossi, com o Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar e Alan, perdeu os dois no meio do jogo. Gerson foi expulso no final, Arrascaeta que fez o gol, né? Decisivo, Arrascaeta perdeu mais um outro aí durante o jogo, mas normal, não foi nada aquela coisa absurda. O Michael, que começou jogando bem no primeiro tempo, inclusive dando um passe para Arrascaeta, que o Arrascaeta perdeu o gol lá, e o Bruno Henrique, tá? O Bahia entrou com Marcos, Luciano, Ramos Mingo, Xavier, Acevedo, Rezende de Miranda, eu não conheço os caras do Bahia, vai. Iago, Gianluca, Rodrigo Nestor, Kaique, que fez a jogada bonita lá, e o Rodrigues, tá?
No segundo tempo, aliás, no primeiro, o Luiz Araújo entrou ainda no lugar do Pulgar, o Pedro entrou no segundo tempo, o Cebolinha entrou, Everton Araújo entrou no lugar, acho que se eu não me engano, foi do Alan, né, que já entrou mal, né, ou não, o Luiz Araújo entrou no lugar do Alan, aí o Everton Araújo entrou no lugar depois do Pulgar. E o Alacian entrou também no segundo tempo junto com o Pedro e com o Everton Cebolinha. Então, Flamengo, hoje no primeiro tempo foi o Flamengo que a torcida do Flamengo espera. O Flamengo muito bem hoje no primeiro tempo, principalmente, mas também não comprometeu no segundo tempo, né? Jogou o que tinha que jogar e quase fez mais gol ainda, né? Essa que é a verdade. É que o Bahia tentou se atirar no ataque em alguns momentos ali, e aí nessas atiradas no ataque levou uns contra-ataques do Flamengo, que saiu até o gol do Luiz Araújo e depois quase deu aquele pênalti lá, né? Mas vamos que vamos. Então, parabéns aí pro Flamengo, pra torcida do Flamengo que volta a ficar feliz com o time, né? Não pode falar que o time jogou mal. Ah, não foi excepcional, mas cara, no primeiro tempo foi muito bom, né? Aquele Flamengo, lembrando que é o Bahia que venceu o Palmeiras de 1-0, tá? Deu um trabalho do caramba, e o Bahia que tá bem na temporada, claro, né? Tá oscilando também o Bahia, mas é um baita de um time complicado de jogar, é um time que eu acho que nessa temporada vai fazer um pouco mais, cara, do que fez na temporada passada, pode ter certeza. O que vocês acham? Eu acho isso, cara. Beleza? Vamos que vamos. Tá aí. Pois é, nação flamenguista, eu acho que estão reconhecendo o bom trabalho de Felipe Luiz, né? Não adianta também só criticar, né? Eu sei que tem muita gente que gosta das críticas, né? Principalmente a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo é exigente demais, pessoal. E vamos ser realistas, né? Eu acho que Felipe Luiz também sabe que a torcida do Flamengo é uma torcida que gosta de cobrar, é exigente. Eu acho que os caras já sabem disso, né? Flamengo, eu acho que mais, pessoal, essas cobranças, eu vou dizer o motivo, né? O real motivo, né? O real motivo é por quê? Porque o Flamengo não vai bem na Libertadores. Simples assim. Não é pela campanha no Brasileirão. É pelo o mau jogo que fez contra os dois jogos. Não, os dois não, pessoal. Vamos ser realistas também, né? Todos os jogos do Flamengo na Libertadores esse ano, o Flamengo ficou abaixo daquilo que pode apresentar. Na estreia, os dois jogos contra o Central Córdoba, o jogo contra a LDU. Os dois jogos, todos os jogos, o Flamengo ficou abaixo. A gente espera que o Flamengo faça jogos que convença seu torcedor e principalmente que conquiste um bom resultado, né? Parece que eu sei que tem muito torcedor aí que tá com o pé atrás sobre a classificação do Flamengo aí na Libertadores. Para mim, vai se classificar. Se o Flamengo manter 30, 40... O primeiro tempo, pessoal. Se o Flamengo conseguir os 15 primeiros minutos do Flamengo é avassalador. O Flamengo conseguir fazer um primeiro tempo avassalador, o Flamengo sai do primeiro tempo contra a LDU com 2-0. Eu acho que, se eu não me engano, o saldo de gol da LDU, se eu não me engano, são 3 gols, né? Quer dizer, o Flamengo fazendo 2 vai ficar 1 atrás, né? Vai jogar a LDU e o Central Córdoba no último jogo, o Flamengo joga em casa contra o Deportivo Táchira. Então, eu acho que precisando de uma vitória simples, né? Mas, claro, pessoal, também dá para fazer um bom resultado em cima do Deportivo Táchira. A torcida está cobrando por causa do desempenho, não pela classificação. Claro, a classificação está em risco, né? Para um grupo que você olhava e dizia que o Flamengo ia passar por cima, que ia vencer, se complicou e agora tá nessa situação, né? O torcedor flamenguista não esperava, o torcedor flamenguista esperava o Flamengo, a primeira posição do grupo, ali liderando no geral, é uma realidade. O torcedor flamenguista esperava a melhor campanha, né? Até porque dá a vaga, né, para decidir em casa até a final. Então, sem sombra de dúvida, talvez o planejamento não foi um dos melhores, mas eu acho que o Flamengo pode crescer na hora certa, né? A hora de crescer agora. Não sei se tem alguma questão de parte física, né? O Flamengo, quando chega no segundo tempo, chega bastante desgastado. É um fato, é uma realidade. Mas vamos aguardar, vamos esperar uma boa vitória aí contra a LDU. Perder, tá fora, né? Sabe que são 2 jogos decisivos, né, pessoal? Não pode perder. Não, acho que não vai perder, vai ganhar, né? Então é isso. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.